Queridos irmãos, sejam todos bem-vindos. Mais um vídeo em que desenvolverei as questões trazidas pelos amigos. Os amigos que comentam vídeos como esse, conversam comigo através de vários canais. Os tópicos dessas conversas, dessas interações, acabam se transformando aqui em questões lançadas para o desenvolvimento desses vídeos que faço. Então, os amigos que quiserem dar continuidade a esta corrente de pensamento, comentem nesse vídeo. Eu lerei o comentário e vou, trazer em edições posteriores essas questões para serem aqui tratadas. Tá bom? Muito bem. Primeira questão do vídeo de hoje é a seguinte. Eu fiz uma postagem há alguns dias atrás sobre aquilo que eu entendo ser a necessidade de uma regulação nas redes sociais. Isso é um assunto que evidentemente não está saindo aqui, né, pura e simplesmente da minha cabeça, uma ideia original que eu tive. É um assunto pensado, né, já há muito tempo, e cada vez mais esse tópico se torna urgente no que diz respeito à sua reflexão. Não é? Como realizá-lo, se ele é necessário, se ele é um bem, se ele é um mal. Acontece que o impacto, né, em todas as sociedades, sobretudo aquelas mais influenciadas pela cultura predominante do Ocidente, aquelas sociedades em que existe, né, um maior acesso, né, à internet, a ideia, a percepção de que o impacto das redes sociais nas sociedades é cada vez mais agudo e, em muitos aspectos, extremamente prejudicial ao desenvolvimento das sociedades, fazendo surgir, né, potenciais para o fomento de ideias autoritárias, totalitárias, de ideias definitivamente contraproducentes ao desenvolvimento humano. Né? Então tivemos assim, nos últimos anos, em virtude do desenvolvimento obscurecido nestas redes sociais, o retorno de ideias absurdas, não é? A ideia da teoria da Terra plana, né? A negação da esfericidade do planeta, consequentemente a negação do avanço científico, a negação das descobertas da humanidade, que vai levando tudo, né? A negação da própria ciência, a negação do consenso científico, a negação das vacinas, o ressurgimento de doenças, tudo isso tem uma relação, né? A obscuridade do pensamento que se deu propagada através de grupos, de blogs, de canais de vídeo, de canais de conversa, de grupos de interação, dessas comunidades virtuais da internet que nos demonstraram o potencial destrutivo, né, das ideias obscuras em um ambiente completamente desgovernado. Então, eu digo que as pessoas não compreenderam bem o sinal para o mundo que foi a descoberta de que milhares e milhares e milhares de pessoas no mundo inteiro estavam desconfiando da esfericidade da Terra, estavam dizendo, não, a Terra é um disco, né, carregado por uma tartaruga no universo. As pessoas não entenderam o sinal disso. Não é só porque uma grande quantidade de seres humanos agora é trollador, é brincalhão e quer avacalhar com as coisas, não. Não. É porque existe, sempre existiu, um abismo muito grande entre o conhecimento formal, as conquistas do conhecimento humano e a verdadeira assimilação das pessoas. Só que isso estava soterrado por um estabelecimento de um status quo e de uma ordenação para a orientação daquilo que já conquistamos como civilização humana. Não é? Então a internet veio furar essa bolha. Ela veio demonstrar que de cima para baixo você não consegue exatamente fazer com que todas as pessoas
entrem no mesmo fluxo de conhecimentos e de percepções. Então isso foi apenas um sinal. O ressurgimento do nazismo, do fascismo, do orgulho racista, né? Do fundamentalismo religioso mais grosseiro, dos reavivamentos e saudosismos de épocas imaginárias e ilusórias, de um tempo sacralizado, onde a dominação da religião e da moral e dos bons costumes e a predominância da força, da violência, do poder do mais forte, todas essas ideias, esse conjunto, esse combo de coisas aterradoras estão voltando agora, e é nisso que você vê a ascensão do trumpismo nos Estados Unidos, o movimento QAnon, de teorias conspiratórias amalucadas, o bolsonarismo no Brasil e outros movimentos no mundo, o próprio surgimento do Estado Islâmico. Tudo isso veio do quê? Veio da potencialidade de organização das ideias obscurecidas, das demências, através das redes sociais e da internet. Então, muitas pessoas percebem isso e percebem que alguma coisa precisa ser feita, alguma coisa parecida com aquilo que fazemos fora da internet. E muitas pessoas acham que isso, primeiro, é muito difícil de se fazer, e segundo, isso poderia atentar contra as nossas liberdades. Então, o ponto aqui, fiz uma postagem sobre isso, e um rapaz veio me questionar dizendo isso. É contra a liberdade, segundo ele. No seu vasto entendimento das coisas, isso era uma ideia comunista. Isso era uma ideia de esquerda. Bem assim, né, binário. Parecia que eu estava falando com um candidato do Partido Novo. E eu estava querendo dizer a ele que não se trata de nada disso, né? O primeiro ponto é que ele falava assim: me desculpe com todo o respeito, mas essa ideia parece uma ideia de esquerda, como se dizer que alguma ideia fosse de esquerda fosse uma ofensa, né? Eu sou alguém, um social-democrata no campo político. Eu sou mesmo mais à esquerda, sem dúvida nenhuma. Não é? Eu que eu não sou é um marxista, o que eu não sou é um comunista, definitivamente. Não é? Mas eu sou alguém que tem, nas minhas percepções, muitas ideias que são mais à esquerda, obviamente. Mas o ponto é que essa ideia não tem nada a ver com isso, né? E então o meu objetivo era explicar esses pontos, né? A conversa com o rapaz ficou meio truncada. Eu acho que por a gente usar certos termos ali no YouTube, ele acabou havendo um colapso das postagens e os comentários não fluíram, mas o meu objetivo era mesmo fazer um vídeo. Não apenas para explicar a ele, mas para explicar às pessoas de mentalidade como a dele, sobretudo, que acompanham esse canal. E as pessoas também, de modo geral, que acompanham essas postagens que eu faço, para pensar junto a respeito desse assunto. Não é? Nós não somos definidores dessas coisas, mas nós somos usuários dessa plataforma e nós somos pessoas pensando, não é? Refletindo sobre as coisas. Muito bem. Como que é fora da internet, na vida do mundo não virtual? Né? Esse rapaz dizia assim: todo mundo tem o direito de falar o que quiser, depois que seja processado. E aí eu argumento a respeito desta colocação o seguinte, né? Digamos que você tem antes da internet, né? Você tinha o quê? O grande canal de televisão, as rádios, os jornais impressos, as revistas, né? Que eram os meios de comunicação massivos. Digamos que você tivesse um grande canal de TV que propagandeasse um veneno para matar rato, como se fosse um remédio bom para as crianças ficarem saudáveis. Seria trágico. Muitas mães, muitos pais, muitos responsáveis, muitas crianças mesmo, diretamente, iriam, né, levar isso para suas casas, iriam consumir e muitas mortes iriam acontecer. Aí o que sugere esse meu amigo aqui? Processe a televisão depois.
Mas deixa ela falar, porque é o direito dela falar. Essa é uma ideia imbecil. Essa é uma ideia idiota. Essa é uma ideia estúpida. Esse é um conceito cretino. Só um retardado pode imaginar que isso seja possível. Não é verdade, meus amigos? Então, como sabemos, nós não podemos antecipar o que as pessoas vão fazer. Mas uma vez que elas fazem aquilo que é evidentemente destrutivo, elas são punidas por aquilo que realizam e aquilo que elas fizeram é erradicado. Não pode continuar falando e você vai ser processado. Não. Tem que haver um estabelecimento concreto, dizer não. Isso aqui está banido. Então, nós já temos isso antes da existência da internet, né? Ninguém pode propagar que um veneno é um remédio. Isso não está dentro do escopo das alternativas da liberdade de expressão. Mentir não é exercício da liberdade de expressão. Você pode, evidentemente, se enganar, e dependendo do seu erro, aquilo pode ser muito grave e até mesmo criminoso. Em certas posições da vida, você não tem o direito de errar. Não é verdade? Mas em certas circunstâncias nós podemos perceber que aquilo que é dito ser um equívoco é, na verdade, uma vontade voluntária de fazer o errado, o mal. Então, nós já temos isso, né? Um grande rede de rádio que publicasse, por exemplo, que é muito bem fazer se bater em idoso. Não, os idosos estão aí mesmo, eles servem para serem espancados. A gente tem que ter paciência com eles. Criminoso, horrendo, terrível, não é o direito de expressar essa opinião, não é verdade? Então essas pessoas deveriam perder a concessão da rádio. Alguém que propagasse coisas assim perde o direito de ter aquilo. Não tem mais o direito de vincular informação. Perdeu o direito. Tá? Então, por exemplo, né? Se publico livros, né? Isso antes da internet, tá? Pra gente entender. Que o Brasil ele foi colonizado pelos ingleses, a sua capital é em Belém, Pará. A população brasileira, a constituição dela é predominantemente de brancos anglo-saxões. Nunca existiu aqui a escravidão. E, na verdade, os povos originários aqui, na verdade, não era um terreno vazio que os ingleses chegaram. Não é verdade? Essas ideias, essas informações seriam informações absolutamente falsas. Não é? Completamente desconectadas da realidade. Esse livro poderia ser publicado? Poderia ser escrito? Poderia. Desde que fosse estabelecido ficção, fantasia, delírio, imaginação, de mentirinha, comédia, brincadeira. Tudo isso estivesse muito bem caracterizado, aí lá dentro você colocava as informações loucas que você quisesse. Nunca ele poderia ser vendido como a verdadeira história do Brasil. Não, por quê? Porque existiriam pessoas que iriam consumir aquilo como uma informação e colocariam, eu tenho duas informações, tem a história do Brasil oficial, que diz que a capital é Brasília, nós fomos aqui colonizados pelos portugueses, existiam os indígenas, houve 300 anos de escravidão dos africanos e tudo mais, ditaduras, houve primeiro reinado, segundo reinado, e tem essa informação aqui que diz que nós fomos colonizados pelos ingleses e tudo mais. São duas informações, não é? Aqui é um nonsense, né? Que temos a realidade objetiva. Mas só para entender, é preciso estabelecer um parâmetro da realidade e fazer com que esse tenha prevalência sobre aquilo que não é real. É preciso ser estabelecido isso. Nós fazemos isso desde sempre aqui no mundo não virtual. Então, na internet, você precisa ter as mesmas características, considerando ainda mais o potencial mais poderoso de propagação que a internet tem. Então, as pessoas precisam entender, quando você tem uma coisa escrita num site, se você tiver uma boa apresentação sobre tudo, mesmo que você não tenha, mas se você tiver, isso aumenta, quem lê aquilo já ganha um ar de legitimidade porque está escrito, porque alguém disse. Aí você vai dizer assim, mas alguém é tão idiota? Sim, você já não viu o nazismo surgir no mundo? Você está perguntando ainda se as pessoas são idiotas?
Claro que as pessoas podem conceber as coisas mais imbecis. Então o que precisa acontecer? É preciso haver, como existe aqui antes da internet existir, existia uma regulação, precisa existir na internet também. Quem diz, por exemplo, que o Holocausto é uma mentira, está distorcendo a realidade. Não pode propagar isso. Quem diz, por exemplo, os portugueses nunca escravizaram ninguém, estão mentindo. Mentindo. Então a mentira, além de você tirar do ar, a pessoa que mente, o mentiroso, precisa ser retirado da arena civilizada de conversa. E isso precisa acontecer no Twitter, no YouTube, no Instagram, no Facebook, em todas as redes. Ah, o que é complicado de se fazer em virtude dos milhares de posts e tudo mais, mas que é possível de se fazer por quem? Pelo Twitter, pelo Instagram, pelo Facebook, pelo YouTube, pelas grandes empresas que ganham muito dinheiro com a internet e ganham muito dinheiro com o engajamento das pessoas nas coisas. E é por isso que elas não intervêm. Por quê? A teoria da Terra plana, uma idiotice, mas estava reunindo muitas pessoas. As pessoas estavam se engajando naquilo, estavam ficando acordadas mexendo no seu celular para aquilo. Então aquilo gera fontes de renda. Aqui é a mesma coisa que o comércio das drogas. Qual é o argumento para o comerciante de drogas? Aquilo dá dinheiro. Mas faz mal para as pessoas. Mas é a liberdade, não é verdade? As pessoas podem usar. Nós sabemos qual é o ponto aqui. As pessoas usam porque tiveram uma escolha, elas se tornam viciadas e depois não tem mais escolha. E aí elas destroem suas vidas e destroem a vida da sociedade. Então nós temos que ter o quê? Pelo menos a capacidade de entender que as drogas não podem ser incentivadas. Então a mesma coisa que se dá com a mentira, com as teorias escabrosas, com o racismo, com o machismo, com a homofobia, com a intolerância religiosa, com as ideias absurdas. Quem, por exemplo, prega, tem que implementar a intervenção militar baseada no artigo 142 da Constituição. Esta pessoa está mentindo, essa pessoa está distorcendo, e essa pessoa está conclamando as pessoas para atos criminosos e ela está promovendo elementos que deterioram o nosso tecido social. Então essas coisas precisam ser coibidas. Então precisa ter regulação na internet. Por quê? Porque nós precisamos ter civilidade, precisamos ter o semáforo, o sinal de trânsito, Para, espera, avança. O pedestre agora espera, agora o pedestre avança, o pedestre não pode atravessar. Para fazer o quê? Para evitar mortes. Ah, mas é liberdade, não quero esperar o sinal, não. Eu quero andar, tá bom, você vai ser atropelado. O cinto no carro, mas eu não quero essa prisão. Eu quero andar sem o cinto de segurança. É obrigatório porque você causa acidentes, você pode prejudicar a sua vida e a de terceiros. Então, na maioria dos países, as bebidas alcoólicas não são proibidas. Mas se você é detectado dirigindo alcoolizado, você pode perder a sua carteira. Mas por que, seu guarda? Eu não bati em ninguém. Eu estou bêbado, mas eu estou dirigindo. É possível? Eu preciso esperar que ele mate alguém? Não. Só o imbecil pensa assim. E aqui eu digo com muita clareza, As pessoas que estão vendo esse vídeo e tudo mais, eu não tenho problema com isso. Se a pessoa vem aqui e manifesta ideias idiotas, ela é um idiota. E assim, e não é bem-vindo. Ponto. Então, nós temos esse milindre, Esse milindre de dizer: as pessoas defendem racismo, as pessoas defendem homofobia, as pessoas defendem ditadura, mas elas são legais. Não são legais, não. Ou são os completos idiotas, ou são os malvados, e às vezes uma combinação dos dois. Parem de ser polianas. Então é necessário haver regulação, civilidade em todos os meios da vida. Aquele que acha que isso é censura é desonesto intelectualmente. Ou muito burro. Porque existe regulação para tudo.
né? Os exemplos aqui elencados já foram considerados. Então, o que se faz necessário acontecer? Por exemplo, agora, né, vemos aqui no Brasil, acabou as eleições do segundo turno das eleições presidenciais do ano de 2022. Foi eleito por uma pequena margem o candidato Luiz Inácio Lula da Silva. O que está acontecendo agora? Os eleitores de Jair Bolsonaro estão tristinhos, estão frustradinhos, estão irritadinhos e estão se reunindo na frente dos quartéis do exército, pedindo por intervenção militar, estão fechando estradas, estão andando como zumbis, rogando a Deus por uma intervenção militar. Essas pessoas se organizam, se reúnem como? Alguém vai dizer assim, os empresários mau caráter dão dinheiro para elas vão lá e ficam porque estão sendo financiadas. Ok, isso é mais fácil de descobrir. Se descobre a fonte do dinheiro, né? Processo contra essas pessoas que estão incentivando atos antidemocráticos, né? Beleza. Isso acaba por aí? Não, não acaba. Porque essas pessoas se mobilizam em virtude das redes sociais. Então, o que precisa ser feito? Os canais que mobilizam isso, que convocam as pessoas para isso, têm que ser retirados do ar. As comunidades no Facebook que falam o grupo, né, artigo 42, intervenção militar, exclui a comunidade e os criadores e administradores banidos de todas as redes. É apenas assim que você elimina a possibilidade de que novas aberrações surjam como movimentos de massa. Como aquele imbecil daquele deputado, né? O Kim Kataguiri, né? Não, é apenas as pessoas têm que ter o direito, coloca o partido nazista aí e as pessoas vão ver suas ideias idiotas e vão rechaçá-los. A gente pode combater. É um imbecil. Ou desonesto, não é verdade? Porque ele não entendeu que o nazismo se implementou vendendo suas ideias e as pessoas acolheram em massa nos anos 30, nos anos 40. Não é porque as pessoas não entenderam, as pessoas entenderam e gostaram. Então você não pode fazer com que ideias aberrantes e potencialmente destruidoras da humanidade sejam vendidas para que as pessoas escolham. Porque pode acontecer das pessoas escolherem. É preciso ser muito inteligente para compreender isso. Né? Muito bem. Esse foi o tema. Eu sou totalmente a favor. Mas você, Marcelo, é alguém que propaga aí os seus vídeos, né, de forma completamente livre, sem nenhuma censura. Você gostaria de ser censurado? Eu estou aqui completamente à mercê de qualquer tipo de regulação. Se eu cometer algum crime, eu, né, devo ser punido, devo ser bloqueado, e devo ser banido, e devo ser retirado. Tudo isso. Aqui não é crime. Né? Então, assim, não é a ideia do contraditório. Tem muita gente desonesta, né? Mau caráter mesmo, né? Que diz isso. Não, porque aí o cara vai regular, porque a sua interpretação do evangelho é diferente. Não tem a ver com isso. Não é? Mas se eu estiver distorcendo uma lei, se eu estiver distorcendo uma bula de um remédio, aí sim. Aí sim. Agora, a compreensão do significado das bem-aventuranças, não. Não é safado. Tem que ser safado pensar assim, né? Muito bem. Muito bem, meus amigos. Vamos para uma outra questão, então. A questão de hoje é uma pergunta, um pouco leve, né? Um assunto, né, para distensionar aqui o ritmo das coisas. Um amigo me perguntou, em um dos seus vídeos antigos, vi no fundo da imagem, né, aquilo que me pareceu ser um tabuleiro de Go, aquele antigo jogo de tabuleiro chinês. Você joga? Eu já ouvi comentários sobre a influência da filosofia oriental sobre ele e seu simbolismo cósmico. Você poderia falar algo a respeito? Certamente eu tenho um tabuleiro de Go, então acredito que tenha acontecido, mas não estou lembrando exatamente que vídeo foi esse. Certamente não foi um vídeo sobre Go, não lembro de ter falado sobre isso. Mas sim, de fato, né? Eu tenho um tabuleiro, as pedras, e sou digamos assim, alguém interessado em aprender sobre o jogo, mas ainda muito, muito, muito principiante, até mesmo para poder falar que sou um principiante. Estou assim tateando, né, já há uns 2 anos. Mas assim tenho interesse, de fato, pelo jogo Go, né? Igo no Japão, Baduk na Coreia e Eiki
na China, onde o jogo surgiu. Eiki e Go significam termos que se relacionam com a ideia de cercar. Go, né, é um jogo de tabuleiro, né? O jogo padrão, né, um tabuleiro de madeira, geralmente, né? 19 por 19, né? 19 linhas, né? Verticais e horizontais, né? Que se cruzam, criando ali 361, né? Interseções onde as pedras pretas e brancas são colocadas. Ao contrário, né, do xadrez, onde você tem os espaços, né, dos quadradinhos onde ficam as peças. No Go, não. As pedras ficam nas interseções. Então você tem, não é, infinidades de possibilidades de movimento. Até porque no Go as pedras são todas de igual valor, diferente do xadrez, né, onde você tem, né, a torre, o cavalo, o bispo, né, a rainha, o rei, né, os peões, né? No Go não, todas as pedras são exatamente iguais e você pode colocar as pedras em qualquer posição que você quiser do jogo, desde que as interseções estejam vazias, não é? Então é por isso que o Go é considerado um jogo assim, né, muito mais imprevisível, muito mais difícil de ser, né, analisado e antecipado do que o xadrez. Então, durante muito tempo, na disputa, né, da mentalidade humana contra as inteligências artificiais, o xadrez foi muito mais facilmente vencido pelas inteligências artificiais do que pelo Go, em virtude da grande complexidade de alternativas que o Go possuía. Mas, ultimamente, um programa recente, né, um programa chamado AlphaGo, estabeleceu as primeiras vitórias, né, da inteligência artificial sobre os jogadores humanos de Go, que levou muitas pessoas a um certo tipo de perplexidade, preocupação, mas eu sempre penso que isso é um pouco bobo, porque aquela inteligência artificial é fruto da inteligência humana, então... Mas, de certa maneira, tem isso, né? O Go, ele é um jogo... Fascina muitas pessoas em razão dessa sua amplitude. O que é o Go, né? Go é a forma como ficou mais conhecido o jogo, né? Ele surgiu na China como Iki e muito antigo, muito antigo. Ele é dos tempos de Confúcio, né? Nos tempos de Confúcio, o Go já estava estabelecido como um jogo, então, mais antigo que Confúcio. Nós temos registros sobre o jogo de Go nos Anacletos, né, de Confúcio. Embora o comentário de Confúcio não tenha sido muito elogiativo, não. Ele tratou o Go assim como uma certa distração, um certo exemplo de frivolidade dos homens, ainda que o Go fosse considerado uma daquelas artes chinesas clássicas, né, como a caligrafia, a utilização de um determinado instrumento musical clássico, né, a pintura, e o Go estava lá como uma das 4, né, artes. E era visto como isso, uma arte, né? Então, muitas coisas, né, estavam em volta ali, né, a maneira como o tabuleiro era talhado, as pedras, né, de ardósia, de conchas, é, toda a indumentária e etiqueta para se praticar o jogo, essas coisas todas, né, um adorno daquela cultura. E no confucionismo, né, se desenvolveu uma série de elementos de uma ordem estatal, né, de uma ordem da grande família, né, imperial, cheia de elementos assim virtuosos. Então, com o passar do tempo, essa primeira impressão do Confúcio, um pouco desdenhadora do Go, foi mudando e o Go foi passando a ser concebido um tanto quanto simbólica e filosoficamente para adornar aquelas virtudes do Estado confucionista, né? O confucionismo foi transformado em uma filosofia ortodoxa do Império Chinês. E houve até um poeta, né, do período confucionista que desenvolveu toda uma linguagem, né, para o Go, né? O tabuleiro, né, significaria o mundo, né, a Terra, né? Então assim, ele era quadrado para simbolizar a Terra. Isso não quer dizer que os chineses antigos acreditavam que o planeta era quadrado, não, ok? Nem que era plano. Mas o campo da vida né, o chão onde você está pisando.
né? As linhas, então, significariam as virtudes, né? Muito bem definidas. As pedras brancas e pretas significariam a dualidade do Yi e do Yang, né? E a maneira como você desenvolveria o jogo de um modo muito, muito vasto de possibilidades representaria isso, o lado do intelecto e do livre-arbítrio diante de um mundo ordenado por leis divinas. Então, essa interpretação do Go, né, como uma espécie de microcosmo da existência, né, começou a ser desenvolvida. Quando a China começou a migrar de um pensamento mais confucionista para mais taoísta, ou seja, elevando mais a categoria espiritual do que puramente material, né? O confucionismo é uma filosofia sobre a civilidade do mundo material, né? Não é muito, né, teológica, não é muito metafísica, né? Já o taoísmo não, exacerba mais a questão do tal, né? As pessoas às vezes não gostam de falar sobre isso, né? Gostam muito de falar sobre o fluxo, gostam muito de falar sobre o aqui e agora, sobre a simplicidade taoísta, mas esquecem que subjacente a isso está o tal, o ser, a verdade. Então isso está presente e também foi incorporado aos elementos da compreensão do próprio Go. Depois houve a chegada daquela filosofia indiana que chegou à China, que foi o budismo. Então, houve na Índia, né, uma amálgama de confucionismo, de taoísmo, de budismo. E essas coisas todas ajudaram também a desenvolver interpretações sobre tudo aquilo que eram as artes chinesas, inclusive o Go. Então, passaram a ser desdobrados uma série de ideias a respeito do Go como um mundo, né? A maneira de jogar, né? O Go é um jogo que você pode ser um grande jogador de Go sem ser um grande ofensor do seu adversário, né? Então existem muitas leituras, né, de maneira como você faz a interpretação taoísta da maneira de conduzir a vida através do jogo de Go. O Go, então, depois, né, o Iki dessa cultura chinesa, a cultura da China prevaleceu, né, sobre a Coreia e depois sobre o Japão, e o Go foi junto, se tornando um esporte muito importante também nessas culturas, né? No Japão houve uma, né, associação da ideia do cercar, né? Então virou Igo, que era Iki. Já na Coreia, Baduk está mais relacionado com o formato, né, do tabuleiro mesmo, né? A tela, né? A tábua de madeira onde ele é jogado. Acho que Baduk, o significado é mais relacionado a isso do que relacionado à ideia de cercar. Mas as regras são as mesmas, com pequenas variações, mas é a mesma maneira de se jogar. E esses três países, né, China, Coreia e Japão, são os grandes países, né, onde o Go é muito jogado, muito praticado. E é um jogo profissionalmente muito desenvolvido, né? Existe grande envolvimento. No Ocidente ele também já teve seu desenvolvimento, nos Estados Unidos acaba, né, começa agora uma nascente, né, federação de Go e tentativa de fazer com que esse jogo ganhe mais prestígio na Europa também. Mas nós podemos dizer que o status do Go no mundo ocidental ainda é muito, muito, muito inferior ao status do xadrez. Não é? Mas o Go tem um grande potencial de se tornar um jogo mais conhecido. E você me pergunta então sobre o significado. É isso, né? Assim, a- é uma combinação de elementos simbólicos e da influência da filosofia, da religião, do desenvolvimento da nação que fazem com que as pessoas ganhem lentes e leituras sobre as coisas todas, as vendo sobre essas lentes. Então, a interpretação taoísta do significado do Go, ela vem disso, né? As pessoas acabam olhando tudo sobre esse significado. Eu particularmente acho que é um jogo, sobretudo, não é? É muito bacana, muito, muito interessante. E claro, é muito positivo que você consiga espraiar a sua percepção sobre as coisas, mais do que o simples objetivo, né, do que está ali. Se você puder sacralizar tudo que você faz, é maravilhoso. Então, também seja assim com o jogo de tabuleiro, não é? Mas ele não é um oráculo sobre a vida, não. Ele é uma maneira de nós, né, dedicarmos algum tempo ao lúdico,
Isso é muito valorizador da nossa humanidade, da nossa própria divindade, né? Quando deixamos simplesmente fazer as coisas pelo mecânico da vida, não é? Isso tem um elemento positivo. E quando nós sacralizamos isso, elevamos isso, meditamos sobre isso, filosofamos em cima disso, nós temos um benefício. Então, eu recomendo, né? Mas eu estou ainda muito engatinhando no tabuleiro do Go, tá bom? E me divertindo sobre. Muito bem. Uma outra pergunta aqui. O rapaz me perguntou: o que as igrejas antigas dizem acerca de Judas Iscariotes, dele não ser um santo, uma vez que ele se arrependeu de trair Jesus e cometeu suicídio? Ele não podia ter recebido essa concessão extraordinária de Jesus, assim como recebeu o ladrão? Paulo, quando ainda era Saulo, era um facínora e perseguia cristãos. Talvez ele tenha matado muitos deles, porém acabou virando um apóstolo. Não vemos aqui uma discrepância dessas concessões? Isso é um tema interessante. Muitas pessoas, né, debatem essa questão, né, no lugar de Judas Iscariotes, né? Primeiro ponto é isso, né? Como o Senhor pôde escolher como um dos seus, né, discípulos mais próximos, né? Nós sabemos, né? Tinha os 72, tinham as mulheres, tinham os homens do Sinédrio que conversavam com Jesus e tudo mais, mas ele escolheu um círculo muito íntimo, né, de alunos muito mais próximos, aqueles 12. Por qual razão aquele Judas Iscariotes estava ali? Então, muitas especulações a respeito disso, né? É, uma linha muito predominante é que Jesus sabia que ele era aquele que iria traí-lo e que a história da sua jornada na Terra precisava de elementos que levassem ao destino já esperado, né? As pessoas que gostam de filmes sobre paradoxo, sobre viagem no tempo e tudo mais, entendem um pouco disso, né? O efeito de borboleta da vida, né? Você faz uma coisa que precisava ser feita mesmo. Então, aquilo já estava pré-determinado e você simplesmente aponta para uma materialização daquilo que tinha que acontecer. Então, as pessoas entendem assim: haveria que ter um traidor. Então, quando aquele Judas apareceu diante de Jesus, Jesus falou: ah, é você, beleza, entra aí. Você vai fazer o seu papel, eu vou fazer o meu. Eu vou continuar íntegro na pregação daquela luminosidade e você vai ser o elemento do mundo que vai ir contra mim. Essa é uma interpretação. Né? Uma outra interpretação mais secular vai dizer simplesmente que Jesus se enganou com ele. Né? Enfim, há quem possa acreditar nisso. Uma outra hipótese de que Judas é uma elaboração criada ali, sobretudo, né, marcantemente, né, pelo Evangelho de João, né, para caracterizar aquele antagonismo entre a comunidade dos cristãos que já estavam começando a se desconectar da sinagoga dos judeus e estavam querendo marcar a posição vilanesca do judaísmo contra a doutrina dos discípulos de Jesus. Então, Judas seria uma espécie de símbolo do Antigo Testamento, símbolo da sinagoga, símbolo do sinédrio, que na verdade, né, é um pouco estranho de fato a história, né? Porque assim, todo mundo sabia onde estava Jesus. Jesus andava no meio das pessoas, né? Por qual razão ele precisa existir esse elemento da traição, esse elemento, né, das moedas? Aí você coloca a questão econômica, aí você, né, ajuda, né, a caracterizar a vilania, né, daqueles que não entenderam ou que não aceitaram, entenderam, mas não quiseram. Então, Judas também é aquele indivíduo que conhecia tão bem e mesmo assim refutou. Então, muitas pessoas entendem que há aí uma artimanha da elaboração dos evangelistas, né? Que surgiram uma cultura muito tempo depois, né? 40, 50, 60 anos depois, 100 anos depois, você tem a concepção desses textos que narram um momento. Então, o Evangelho de João, por exemplo, já existe já uma desconexão completa entre judaísmo e cristianismo nascente, não é? Aqueles seguidores do Nazareno já não eram mais considerados judeus. Em um dado momento, era a mesma coisa. Eram judeus que tinham admiração por Jesus. Depois aquilo vai migrando. Então, há essa interpretação, não é? Que tenha isso. Sobre
o puro e simples que vemos no registro dos evangelhos, o que acontece? Não é? Você vê que em um certo evangelho, né, diz assim, né, a mulher que traz o perfume caríssimo. E aí diz assim, os discípulos reclamam. E o outro evangelho diz, Judas reclama. Então, assim, com um entender, né, de que era ele, né? Então Judas traiu Jesus e depois ficou tão amargurado, tão entristecido com as consequências, que se mata. Aí alguém vai dizer assim, isso não demonstra que ele não tinha se arrependido? Então por que ele não é um santo? Bom, o fato de ter se arrependido por ter cometido um grande crime é algo positivo, mas não exatamente caracteriza, não é, a, a virtude da santidade, né? Digamos assim, você está no zero, você foi para -15, aí depois você volta para o zero, né? Você não subiu para +15, né? Tem isso também. O fato de ter se arrependido e ter se matado, numa interpretação tradicional do cristianismo, se diz que ele aí que se desgraçou mesmo, porque ele deixou de confiar na misericórdia de Jesus, que iria perdoá-lo, e deixou de acreditar na sua transcendente vitória sobre a morte. Embora todos os discípulos não acreditassem também, porque estavam todos desesperados, escondidos debaixo da cama quando Jesus foi crucificado. Não é verdade, meus amigos? Não é? Então, o contraponto que as interpretações tradicionais do cristianismo fazem é sobre a posição de Pedro e a posição de Judas. O que dizem eles? Pedro também traiu Jesus. Diante daquela pergunta, é você o discípulo dele? Ele diz, não, não, nega Jesus 3 vezes, antes do calo cantar 2 vezes. Então, o que acontece? Quando Jesus ressuscita, é dito para Maria Madalena, vá chamar Pedro e os discípulos, ou seja, separando Pedro dos discípulos. Os católicos gostam de entender que Pedro aqui está destacado como líder, porque ele é, né, a gênese dos papas. Grande bobagem, como sabemos, evidentemente que Pedro nunca foi papa, coisa nenhuma, mas o ponto aqui é que não está se destacando, ele está se separando, por quê? Segundo essa interpretação. Ao negar Jesus, ele se sentiu separado e por isso Jesus o considerou separado. E depois, naquela praia, né, Jesus fala com ele, tu me amas, então apacenta as minhas ovelhas e tudo mais. A interpretação seria que aqueles 3, né, tu me amas, Senhor, você sabe tudo, você sabe que eu te amo, significa o reingresso de Judas ao campo dos discípulos. Ou seja, como se fosse um ritual de confissão pública de erro. Judas não teria tido isso porque Judas não confiou no amor do Senhor. Então essa é a interpretação, né? É de que Judas ele era um sinal do mal presente na história que tinha que acontecer e que ele não foi de fato, né, aderente ao Evangelho de Jesus porque não entendeu a sua misericórdia e desistiu da vida com uma ruptura diante do poder de Deus. Aí entra toda essa moralização em termos relacionada à questão do próprio suicídio e tudo mais, que é uma retórica conhecida das doutrinas das igrejas. Então, o ponto é esse, né? Esse rapaz aqui pergunta: e Paulo? Paulo não era um assassino e tudo mais, e depois perseguidor dos cristãos e depois virou o grande apóstolo? Mas essa é uma questão muito, muito tradicional, né? Da ideia que os cristãos fazem da coisa, né? O sujeito cometeu as maiores atrocidades, mas ele se tornou membro da comunidade cristã, tá tudo apagado, e agora você tem que entender que ele é uma criatura nova. Por quê? Também compreende-se que ele tenha mudado de atitudes, né? No caso de Judas, não houve esse tempo de mudança, né? Se ele tivesse traído Jesus, aí se ajoelhasse aos pés de Jesus, dissesse eu pequei, eu errei, e fosse depois pregar o evangelho e fosse martirizado, nós teríamos então um outro evento desenvolvido aqui. O que acontece com Saulo é que ele era um proeminente cidadão romano e membro da sinagoga, era judeu e romano ao mesmo tempo, estava muito bem na sua vida perseguindo os cristãos. Aparentemente, ele dá uma guinada na vida para se estrepar todo e ser perseguido. Então, o que as pessoas compreendem? Que há uma sinceridade aqui genuína em Paulo. A ideia de que Paulo fosse um malandrão que quisesse criar uma nova religião para se dar bem é um pouco ilógica, porque ele só se estrepa e morre decapitado. Ele poderia ter morrido, né, um velhinho muito confortável na sua condição de algoz dos cristãos
e ele preferiu se tornar um daqueles perseguidos. Então, são trajetórias diferentes, é possível compreender aqui. Mas a questão sobre Judas é essa, né? Ele é um personagem importante para caracterizar a ruptura daquela antiga aliança com a nova aliança. É esse o papel que ele tem na construção das ideias cristãs. Muito bem. Tem outras questões aqui, né? Bom, tem uma outra questão. É que o vídeo já avançou um pouquinho. Eu acho que eu vou ficar por essas aqui, porque as outras questões aqui merecem desenvolvimentos maiores e eu não vou poder dar nesse tempo. Tá bom? Então hoje ficamos só com 3. Um vídeo curtinho. Curtinho não, né? Ele se estendeu, mas com poucos temas. Mas os temas acho que foram tratados com o tempo que eles precisam. Comentem, tragam suas questões, seus questionamentos, não é? Discordâncias, evidentemente. É claro que assim, se você discordar e você for um fascista, você será excluído das minhas relações. Mas a discordância pura e simples no campo das ideias civilizadas, elas são muito bem-vindas. Tá bom? Um grande abraço a todos no amor de Cristo.